Este é o Análise de Obras. E hoje nós iremos falar do filme A Origem, dirigido por Christopher Nolan, de 2010. O nome desse filme em inglês é Inception. Não sei por que mudaram o nome do filme para A Origem. Meu nome é Henrique Oliveira. Meu nome é Francisco Parente. E hoje nós vamos falar do Inception, A Origem. E se você não assistiu, por favor, vá assistir, porque vai haver spoilers aqui. E depois retorne ao nosso debate. Então vamos lá, Francisco. Como foi esse filme para você? Bom, foi uma experiência muito agradável, né? Porque a última vez que eu tinha visto esse filme foi quando lançou o filme, né? Eu lembro que eu gostei, mas eu lembro que eu não entendi muito bem, porque é um filme meio confuso, né? Na verdade, eu acho que eu entendi melhor agora mesmo, a última vez que eu vi, 12 anos depois. Arrisco a dizer que é o melhor filme do Christopher Nolan. Então, basicamente, existe uma equipe de ladrões de ideias, que é que o personagem do Leonardo DiCaprio é uma espécie de um líder dessa equipe. Só que um desses roubos acaba dando errado, eles não conseguem roubar a ideia do empresário, né? Eles fazem essa espécie de vigilância empresarial, né? Espionagem empresarial. E aí, esse empresário famoso do ramo da energia, ele decide contratar eles para eles implantarem uma ideia, o que é algo que vai de conta que geralmente eles fazem. E o DiCaprio, né, o personagem dele, o protagonista, ele acaba falando que ele já implantou uma vez uma ideia. Então ele sabe que isso é possível fazer, embora seja uma coisa arriscada. E aí, mais ou menos esse é o plot do filme, né? Eles falam de sonho compartilhado. Acho que uma das coisas muito agradáveis desse filme é a quantidade de novidades que eles apresentam. Uma delas é esse sonho compartilhado, a partir de uma intervenção química, né, um produto químico que entra, eles conseguem partilhar o mesmo sonho. E nesse sonho, uma pessoa sonha e as outras pessoas participam lateralmente. Seria isso? Como seria, Francisco? Seria isso. Eles escolhem uma pessoa para criar o ambiente, criar o sonho, e as outras pessoas entram nesse mundo onírico criado pelo sonhador. Mas aí nesse sonho é possível criar camadas. Então é possível ter mais um sonhador dentro desse sonho e assim sucessivamente. E esse é o modo que eles usam para conseguir entrar na mente de um dos sonhadores e roubar a ideia. Então eles sedam o cara que eles querem roubar a ideia, entram no sonho dele e sequestram a ideia dele. Só que a proposta do filme é implantar uma ideia. E agora é o seguinte, a gente vem falando já faz um bom tempo aqui no Análise de Obras sobre singularidade tecnológica, com a ideia de que as novas tecnologias se apresentam e está transformando a sociedade de uma forma enorme, para transformar de vez, né? Que parece que vamos passar para um outro estágio da evolução humana, inclusive. Agora, esse filme, como ele se encaixa nesse nosso bate-papo? Porque assistindo esse filme, eu falei, nossa, é um filme fantástico, eu adorei esse filme, mas ele não dialoga com isso ou ele dialoga com isso? Com a singularidade, transformação do homem pela tecnologia? Então, eu acho que ele dialoga no sentido de que seria possível tanto uma tecnologia que permita a captação do imaginário e esse sequestro da ideia, tanto como a implantação de ideias na nossa cabeça. Porque eu acho que uma coisa interessante nesse filme é o seguinte: o empresário que contrata eles é um milionário muito poderoso. Só que assim, ele é quase um semideus no que ele pode fazer. Ele compra a companhia, ele promete com o DiCaprio que ele pode interferir na lei do país para limpar a barra dele, e ele é capaz de contratar uma equipe para implantar ideias, fazer ideias crescerem na cabeça das pessoas. E ele quer combater um outro cara que pode ser mais poderoso ainda que ele. Então é uma ideia que talvez as grandes indústrias, elas conseguem cativar tanto as pessoas por implantar ideias na cabeça das pessoas, ou por ser capaz de roubar ideias na cabeça das pessoas e produzir para ganhar em cima disso, né? Então, talvez, entendeu? A tecnologia nesse sentido. Logo no comecinho, né, nos primórdios da teoria da comunicação, tinha essa ideia de uma agulha hipodérmica que ela conseguiria, como se o objetivo da comunicação fosse implantar uma ideia na pessoa, transmitir uma ideia, sabe? Vou pegar o A e vou colocar o A na sua cabeça. Pego aqui e coloco aqui, entendeu? Só que a gente sabe que isso é muito complicado de fazer, porque tem a interpretação, tem o contexto, tem o meio que vai ser transmitido a mensagem, tem a interpretação. Então, talvez seja uma ideia de refinamento dessa ideia, entendeu? De você conseguir implantar, manipular ideias a partir da tecnologia. A psicologia atual, como ela se constitui, porque Freud escreveu a interpretação dos sonhos. Eu sei que é início do século XX que ele escreveu, acho que 1900. Então, até essa data não tinha nada muito estabelecido em termos de psicologia, em termos de implantar ideias, em termos de entender mais desse universo interno onírico. Então esse filme fala disso. Então uma das coisas fascinantes dele é essa ideia de extrair ideias da cabeça dos outros e pôr ideia na cabeça dos outros.
E essa questão também da própria psicologia. Hoje em dia, quando você vai ao médico, está com pressão alta, está com problema, seja lá de que tipo, a primeira coisa que ele fala, olha, seu problema é físico, mas a melhor intervenção que você pode fazer seria um tratamento psicológico. E aí você chega lá num psicólogo e conta dos teus sonhos, conta dos seus dramas pessoais, toda essa parte subjetiva. Então, você acha que o homem moderno, ele precisa realmente se enveredar por esse mundo do subconsciente, inconsciente, sonhos? O que você acha? Então, é porque eu acho que assim, é que a psicanálise, né, em específico, ela sempre lida com uma ideia de falta. O ser humano, ele sempre tem uma falta, ele nunca está completo. E ele se enxerga nessa falta. E isso pode acarretar nele alguns problemas que ele não consegue lidar e que acabam virando sintoma. Então, esse tratamento, ele seria não necessariamente para colocar a pessoa numa situação de estabilidade normal e tal, mas para ela poder entender quais são as faltas dela, aonde está essa incompletude. Onde está esse problema? Porque isso é constitutivo do ser. É um modo de um autoconhecimento, não pelo aquele isolamento, né, que você que estudou bastante sobre o budismo e praticou, não pelo isolamento, mas pela fala, pela palavra, por expor. Então, uma necessidade de uma autocompreensão a partir do falar, do pensar, e de eu trazer à luz esse meu problema está no inconsciente. Nunca tive esse olhar muito de que psicanálise e mesmo as terapias convencionais teria a ver com a falta. Parece que eu comparo mais com algo desordenado. Porque quando a gente, desde criança, a gente vai recebendo o mundo por imagens, por sons, e a gente cria um complexo sistema de interpretação e comunicação para organizar esse mundo. E aí ele fica desorganizado. Você fala de falta, e eu parece que eu olho mais sobre a ótica da desordem. E você é um especialista em comunicação. O que você acha disso? É desordem? A comunicação entrou como nesse processo? Ela é parte? Ela é como funciona? Eu acho que a desordem, eu acho que ela pressupõe uma ideia de que há uma ordem a ser consertada. E nesse sentido, então, seria possível alcançar essa ordem, certo? A partir dessa desorganização. A falta talvez seja um pouco mais pessimista, que ela pressupõe uma carência que não pode ser suprida. A comunicação, ela entra pela linguagem, que é o modo dele significar o mundo. E ele vai, a partir dessa condição psicológica dele, ele vai projetar no mundo os seus problemas, as suas desordens. Então, ele vai agir, por exemplo, com relação às mulheres de um jeito X, porque na infância dele teve algum problema X com a irmã e com a mãe, por exemplo, ou com a avó, mas algo que marcou ele. E agora a visão de mundo dele está balizada. Então, é como se a visão de mundo dele fosse um filtro, e a comunicação é o que passa por esse filtro, aquilo que faz aquele translado entre o interior e o exterior. A matéria-prima onde ele vai projetar essa visão de mundo moldada pelos traumas. Então, esses traumas, vamos ver, vou reordenar dentro da minha lógica aqui. Esses traumas criam modelos internos que filtram a realidade e faz com que a pessoa projeta de acordo com os seus alocamentos. Ela faz um certo alocamento próprio e aí, conforme seus alocamentos, ela projeta no mundo externo. Aí, esse alocamento, que eu chamo de desorganização, que você chama de falta, ele precisa ser realocado, vai reordenar. Eu gosto muito da palavra ressignificar, porque o mundo não muda muito. O mundo é mais ou menos a mesma coisa para todo mundo. Trabalhamos sobre o tempo, as 24 horas do dia, e as casas, as relações, a linguagem e tudo. Então, a gente ressignifica. Aquela mesma pessoa que estava te fazendo mal, aquelas mesmas circunstâncias que você estava vendo de uma certa forma, você ressignifica, dá um outro significado, e aí você parece que consegue lidar bem. Você tinha medo de cachorro, de repente você faz todo um tratamento, toda uma reinterpretação, toda uma revisualização, ou sei lá o quê, e consegue não ter medo mais de cachorro, por exemplo. O que você acha dessa ideia? Eu acho que ela funciona para colocar nos eixos alguns comportamentos, mas eu não acho que é possível uma cura total. Tipo, o cara falar assim, eu era infeliz, aí eu fui para terapia e hoje eu sou uma pessoa feliz, entendeu qual ponto? Querer falar, não, eu fiz daqui, fiquei feliz, é muito pouco, mas, por exemplo, você pode resolver coisas menores. Sim. Eu tinha gagueira, agora eu não tenho mais gagueira. Para a pessoa, isso já é uma coisa colossal.
Se ela já conseguiu resolver, já abre muito espaço na performance existencial dela. O trabalho do psicólogo é implantar uma ideia? Então, mas daí a gente já vai partir para outro lugar, que é interessantíssimo, porque o comunicador e todo o sistema educativo são implantadores de ideia ou não? Você é um implantador de ideia, de carteirinha. Estou estudando para ser. Carteirinha é o diploma, né? Baita de um diplomão. Como é isso, ser um implantador de ideias, né? Porque até a palavra de youtuber, todo mundo parece que associa a ideia de youtuber de influencer, de ser um influenciador, uma capacidade de ficar semeando ideias. Inclusive, eu acho que essa seria um bom nome para o filme, em vez de a origem, seria... Será que é a origem da ideia, é isso? Mas daí fica muito vago, né? Deveria ter dito, então, né? Mas semeador, o semeador de ideias, né? Se você quer semear ideias, você quer ser um youtuber, você quer ser um semeador de ideias. Se você quer ser um jornalista, você quer ser um semeador de ideias. Se você quer ser um político, você quer o quê? Vender ideias também. Então, parece um dos atributos mais poderosos do mundo é implantar ideias. Não sei, mas a impressão que eu tenho é que eu optei, né, por esse lado da comunicação e do mundo acadêmico não para implantar ideias, mas para ter aquele soldadinho, sabe, na minha cabeça, que vão combater quem vai querer implantar ideias. Você militarizou, que nem diz do camarada Robert lá, que é o herdeiro milionário, que ele passou por um treinamento para militarizar a mente dele para não ser invadido. Então você que quer militarizar sua mente como ela está militarizada, fala alguma coisa, já entra todo mundo armado, assim. Porque eu acho que é um modo de se defender, entendeu? De muitas coisas do mundo de hoje, né? Porque hoje em dia acho que as pessoas são muito suscetíveis a implantar ideias, né? O DiCaprio, no final do filme, a gente não sabe se ele ficou preso na ilusão dele, ele escolheu, ou se de fato ele chegou na casa dele. Encontrou os filhos dele e conseguiu ali se livrar da culpa que ele tinha milagrosamente, pelo cara lá que libertou ele. Você acha que tem alguma diferença entre a ilusão e a realidade? Se a gente usar como único parâmetro de valor o nosso sentimento, a nossa emoção diante do mundo? O que é realidade? Isso daí é um questionamento filosófico ferrenho. O que é realidade? Ele vivendo com a esposa dele lá no limbo, viveu por 50 anos, eles criaram todo um universo interno, e eles envelheceram juntos, que era o que eles queriam, eles conviveram com os filhos projetados conforme eles queriam. Era uma realidade, e essa realidade talvez era muito mais satisfatória do que qualquer outra, do que talvez a do mundo físico, né? E voltando agora no Matrix lá, o Cypher queria voltar para dentro da máquina, para dentro da inserção, porque era muito mais prazeroso. Então, talvez a realidade seja relativa e ela esteja a serviço do que me é mais interessante. Você gostaria de ser um louco satisfeito? Ou você gostaria de ser uma pessoa idônea no mundo supostamente real, insatisfeito? Porque é mais ou menos assim que as coisas ficam, né? Tem muita gente que fala, não, mas eu lido com a vida real. Aí a pessoa vive mal pra caramba e tá super insatisfeita. Não era melhor ser louco? Eu acho que a realidade, ela tem uma compensa que é a lucidez. Porque a mulher dele não queria voltar nunca. E o DiCaprio faz ela voltar. Ele fala, a gente tem que voltar, que é a realidade. Quer dizer, a realidade não tem um valor por si só. Lá a gente vai viver uma coisa que de fato está acontecendo. E não uma coisa que a gente está mentindo para nós mesmos que está acontecendo. Quando na verdade é só uma projeção nossa. Só que acaba acontecendo uma tragédia quando ela volta. Né? Ele implanta a ideia na cabeça dela que ela tem que morrer para se libertar. Eu acho que a realidade ela é de fato uma recompensa por si só. Porque pelo menos você sabe o que está acontecendo. Quer dizer, que ele fala assim, ele fala, o único problema daquela vida que a gente viveu na máquina, nos sonhos, é que a gente sabia que nada daquilo de fato estava acontecendo. Era gostoso, era prazeroso, era perfeito, era ideal, era incrível. Mas, ao mesmo tempo, não condizia, né? Não condizia com quem? Porque para aquele momento, para aquela instância, era total manifesto. Então, ela existe por si só. E ela talvez preencha por si só. Talvez essa insatisfação humana de querer ser real. Talvez até essa circunstância aqui que a gente chama de real, né? Ó, eu aqui, ó, meu corpo, eu bato aqui, eu sinto. Segundo algumas teorias místicas aí, falar que a gente vive no mundo de Maia, que é um mundo de ilusão. Então imagina tudo isso que a gente está vivendo e entendendo como total realidade seja uma baita de uma mentira. Aí você teria que fazer um baita de um esforço absurdo que alguns monges, algumas pessoas fazem para tentar então morrer aqui para poder acordar lá, né? O Platão colocava isso, né? Um mundo real é uma grande mentira. Agora, a ideia,
O mundo da ideia que estava a verdade. Isso aqui é tudo uma cópia mal feita, né? E ele falava que a gente tinha que levar uma vida quase que desprendimento do mundo material, algo completamente voltado para o mundo ideal, para de fato alcançar a realidade plena, né? A realidade aí se assume como um valor por si só. Mas aí tem aquela coisa que você falou da felicidade, né? Vale a pena viver a realidade infeliz? Fugindo de máquina, com medo todo dia, comendo gororoba, será que é assim que é bom? Eu penso isso. Eu acho que a adesão do Cypher foi inteligente, porque eu não sei se eu também não voltaria. Talvez eu voltaria para a máquina. Falar, não, pô, porque já que vai todo mundo morrer um dia, certo? Então por que eu não vivo uma vida, né? Ou pelo menos na minha cabeça eu passo por coisas que de fato eu quero passar, quero viver, quero experimentar, né? Do que viver a realidade crua que não dá nada para mim além de desgosto. Eu ouvi isso esses dias, que quando a gente assiste um filme, a gente quase entra no estado de sono. A mente, ela se comporta de forma muito similar quando a gente está sonhando. Parece que a parte frontal, o lobo central, que é o que faz esforço para entender e criar todos os processos cognitivos, ele para e ele fica simplesmente recebendo. Então, quando a gente assiste que nesse filme cheio de ação e pula, explode, e tem o drama da mulher, o drama do cara, etc e tal, a gente recebe de uma forma muito passiva. E a gente sai desse mundo físico e a gente vai para o mundo das ideias. Aquela ideia que está me sendo narrada e vendida ali, eu estou comprando inteira. O meu cérebro, inclusive, funciona de um jeito que ele absorve isso desse jeito. Então, talvez a gente goste e já faça isso com uma certa regularidade. A gente foge da realidade. A gente não quer, talvez esteja muito no mundo físico. Lembra quando a gente falou também de videogame? Que é uma coisa que te absorve totalmente para o mundo fantástico, é videogame. Você está lá jogando e correndo e apertando o botão e você está vivendo aquilo. E aquilo não é pegar picareta e quebrar pedra. Não é. Aqui no mundo físico não é. O que você acha? Que a gente foge da realidade já com uma certa maestria até? Eu acho que a realidade, eu acho que ela é exaustiva por si só, né? Essa realidade, né? De acordar cedo e pegar o busão e trabalhar, isso daí. Não, acho que a própria realidade, assim, no sentido, tipo, de vivenciar a realidade, sabe? Eu acho que muitas vezes a gente cai no tédio, sabe? Por isso que eu acho que as drogas entram aí, sabe? Com o modo de você alterar sua percepção de mundo, sabe? Porque a droga, ela vai pro interno e altera a sua relação com o externo, né? Então, por exemplo, você toma umas, aí você começa a olhar diferente para as coisas, tem uma sensação, você sente o mundo de um modo diferente. Eu acho que o ser humano acha a realidade insuportável mesmo, né? Sabe assim, é bom estar nela, porque ela é uma verdade. Mas, ao mesmo tempo, tem uma hora que ela enche o saco. E a gente tem que ir no teatro, tem que ir no cinema, tem que sonhar, tem que usar alguma coisa para... Tem que se iludir um pouco também na nossa vida, né? Falar, não, ano que vem vai ser muito melhor, eu tenho certeza absoluta, né? Tem que se iludir um pouco também para poder deixar ela mais maleável, né? Porque a realidade... Ela é um conflito constante, né? Ela bate constantemente na gente, né? Eu vou fazer um posicionamento aqui, eu queria a sua opinião, porque você sabe, né? Eu sou da prática lá do Vipassana, que sentar em silêncio 12, 14 horas por dia. E aí lá a prática é o seguinte: você fecha os olhos e você vai prestar atenção na sensação do corpo, ou numa sensação da respiração, por exemplo, ou numa sensação, é uma sensação. E aí a técnica diz: observe a realidade como ela é, não como você gostaria que ela fosse. Observe como ela é. Aí você está sentado lá em silêncio e você está prestando atenção no seu corpo. Aí, quando você está prestando atenção no seu corpo, você está com uma baita de uma dor nas costas. E aí você observa a realidade como ela é. Ela é doída. Ela dói, não como você gostaria que fosse. Você gostaria assim, assado, no cinema, ou na praia, ou correndo, sei lá o quê. Mas você está ali. Você com a realidade. O que você acha de fazer um intensivão em realidade? Será que é bom? Será que serve realmente? Porque você estava falando agora há pouco que a realidade por si só ela é compensatória, ela é meritória, né? Ela já vale 10 mil pontinhos. Mas aí uma realidade dessa, você fala, nossa, mas vale a pena você ficar observando? Porque se você ficar 14 horas observando isso, uma hora é a dor nas costas, outra hora é uma coceira no nariz, depois é uma zonzeira, depois é uma soneira. Isso é real. Eu acho
acho que esse real, eu acho que ele é chato e exaustivo, né? Porque o real, ele sempre aparece como uma imposição. Quer dizer, você observa alguma coisa que vai te tirar daquela tranquilidade, né? Então você tá aqui, de repente, tá coçando. Daí, puta, tá dando uma sede, entendeu? Então parece que a realidade, ela sempre aparece de um modo, sabe, quase colocando no limite, assim, tipo, ó, eu tô aqui. Eu acho que a gente tem que negociar com a realidade, né? Eu acho que entrar, às vezes, na máquina e sonhar um pouco faz bem, sabe? Mas é como uma droga, sabe? Também não dá para ficar que nem a mulher que não quer voltar. Tem que esquecer, simplesmente Não pode querer ir para droga e esquecer que esquecer. Quando está aquilo acabando a dose da heroína, você aplica outra. Aí você cheira outra, você aplica outra. Inclusive, é uma tendência natural. Quem entra nisso daí não quer sair. Aquela coisa que a gente falou do videogame, né? O cara que é viciado em videogame e ele não aceita sair daquilo. Ele Porque é quer ficar viciado, ali. tem trocentos mil vícios na vida aí. Tem gente que é viciada em filme, gente que é viciada em livro. Ele não pode vir simplesmente para a realidade concreta do dia a dia. Porque é Ele tem muito que estar chata. sempre. Você acabou de falar agora há pouco. É chato. Por que você vai ficar no chato se você pode ir naquilo lá? Tão conhecido e tão prazeroso. Ele te bota em estado de questionamento, esse filme? Você acha que um Logo jovem que de eu 16 anos, quando ele vai assistir isso daí, você acha que ele entra nesse questionamento profundo, psicanalítico? Eu acho que não. Porque eu lembro que, assim, logo que eu acabei de ver o filme nessa última vez, eu lembro que eu não saí com nenhum grande questionamento. Eu lembro que isso foi crescendo com a semana, sabe? Os dias foram passando, eu fui lembrando do filme, porque é interessante, o filme ficou na minha cabeça, né? Mas eu lembro quando acabou o filme, eu falei, tá, beleza, ok, mas eu falei, pô, eu tô precisando de mais coisa. E aí depois foram surgindo algumas coisas na minha cabeça, entendeu? Mas eu acho que ele é um filme, eu acho que talvez a ação, ele é muito espetacular, né, esse filme, né? Então, eu acho que às vezes a pessoa acaba se prendendo muito nisso, né? Nos efeitos, a gravidade, a neve, a perseguição, o tiroteio, né, aqueles cenários, entendeu? Então, eu acho que a maioria das pessoas que assistem filme não entende nada e só fica tipo, aham. Não, porque é uma coisa interessante a gente que está dando nota, inclusive na questão filosófica, porque a questão filosófica acho que depende de quem assiste. Se você vai assistir uma ópera, Dom Giovanni, vai assistir, sei lá, de Mozart. Quem é músico e passou uma vida inteira estudando instrumentação, orquestração e caramba, quatro, vai lá e talvez não só uma apreciação, mas ele faz um monte de análise, ele vê a maestria do Mozart, né, numa obra como essa. Agora, uma pessoa que não tem elementos desse tipo nela, ela vai lá e aquilo é uma música que não acaba nunca. É aquela mulher que foi lá com aquela voz estranha, ficou cantando 15 minutos, e o outro que cantou não sei o quê, e desceu não sei o quê no cenário. Não compõe sentido. Eu fico imaginando, qualquer filme que a gente pegar, talvez eu e você, como a gente tem esse pendor de fazer análise, estamos aqui no análise de obras, a gente vai transformar Chapeuzinho Vermelho numa tese de doutorado. O outro que vai assistir, sei lá o quê, Matrix, ou assistir esse filme, que é cheio de ação, a ação mata a pau. Eu acho que acaba até sendo um certo problema, assim, sabe? Porque eu acho que aí a ação entra muito em foco. Eu acho que foi, por exemplo, o que aconteceu com Matrix, o 2, o 3 e o 4 também. Essa obsessão de, um novo efeito, uma nova cena mais eletrizante e tal. Tipo Matrix 2, tem aquela cena enorme da perseguição de carro e não agrega quase nada para a história. Sabe, se fosse uma outra resolução e durar, sei lá, 3 minutos, em vez de uma sequência de 20, não dá nada para a história. Sabe, eu acho que essa dosagem, assim, eu acho que até é um certo problema, porque Origem é um filme que ele quer ser inteligente, mas ao mesmo tempo é uma trama até meio boba, assim, sabe, a trama do filme. Aí que tá, porque tem uma coisa que eu via no mundo da música que é assim, a grande maestria é quando a pessoa alia alguma coisa emocional, interpretativa, com a parte técnica. Quando ele consegue juntar essas duas coisas, é a parte funcional e a parte técnica, a parte afetiva e a parte técnica, as duas juntas fazem uma obra magistral. Que nem esse filme, ele tem muito elemento inteligente e que dá margem a muita filosofia. A própria psicanálise, a parte dos sonhos, sonho dentro de sonho, tem um cabedal enorme e consistente aí. E por outro lado, tem um monte de explosão e gente correndo e tiro para cá e tiro para lá. As duas coisas estão ali. Aí depende muito de quem assiste. Quem assiste pode não enxergar nada filosófico e sai satisfeito. Ela paga lá
os R$ 30 da entrada do cinema, sai e tá maravilha. E o outro, que é altamente filosófico, fica que nem nós, que fica falando horas e horas e fascinado com as ideias que estão ali dentro. A beleza está nos olhos de quem vê. Não, mas eu acho que a obra, ela também, eu acho que ela tem que querer ser interpretada, sabe? Porque, assim, é claro que, como você falou, o filme ele coloca muitos conceitos interessantes, mas, ao mesmo tempo, parece que tudo isso está a serviço de uma trama que não é lá muito complexa, sabe? A história mais complexa é a do DiCaprio, mas, ao mesmo tempo, também é um roteiro que ele tem uma série de... É um roteiro meio frágil, porque ele trabalha para uma organização, mas para quem que ele contrata, quem que faz isso, e aí a mulher sugere no final, mas será que você não está sonhando, né? Porque são organizações que te perseguem, e você fica pensando naquela cena lá que ele foge dos caras na rua, pô, é verdade, né? Aquela cena parece meio real e tal. Será que ele está sonhando? Sabe? Então, assim, eu acho que é um filme que, eu não sei se ele quer ir muito além de algumas interpretações vagas, sabe, assim? Por exemplo, tem uns filmes que eu acho que eles querem um debate mais conciso, mais sólido. A Origem é um filme de ação que trabalha sonho, e aí o trauma do cara, que o pai dele não gostava, sabe assim? Eu acho que É tema atual, é sonho, é psicologia, é implantação de ideia, porque o marketing e tudo mais existe para implantar ideia e fazer você comprar um monte de coisa que você não precisa. Então, tem vários conceitos ali que são século XX, 20 e 21. Sim, né? sim. Ele dá com a psique humana, ir para um lugar de limbo, que seria a parte mais inconsciente, o meu rei nesse lugar cada vez mais profundo. Eu acho que ele fez um belo de um composê assim, de ideias atuais e de peso, que nesse momento elas têm muito peso, e fez um monte de explosão. Não sei, porque eu acho que esse filme, às vezes eu acho que ele é meio vago, sabe, com algumas coisas. Você achou que ele foi meio vago? Ou você acha que ele leva as discussões até o último? Ele não leva as instruções até o último, mas ele é um filme de 2 horas e 38 minutos, é bastante, é uma longa-metragem, e ele conta uma história que agrada gregos e troianos, dá para a gente conversar aqui sobre essa questão filosófica, psicológica, e dá também para um camarada de 13, 14 anos sair eletrizado do cinema, assim, eufórico de tanta coisa que explodiu, correu e viveu. Agradou gregos e troianos? Não, eu até falei, eu acho que é o melhor filme dele. Só que desse lado, assim, de suscitar debates, eu acho que ele mais evoca coisas do que propriamente, sabe, conduz até as últimas consequências. Para isso, na questão filosófica, porque me deu muito subsídio, eu daria uma nota 9. Que nota você dá para ele em filosofia? 7, sendo bonzinho. E a questão de roteiro? Você achou que foi um roteirão? Não, eu acho que eu dou 10, porque uma coisa que eu pensei com você muito foi o seguinte no filme. Ele consegue pegar uma ideia, que é um roteiro que tem uns furos, e colocar a questão, mas e se ele estiver sonhando? Porque faz sentido isso. Então é um roteiro meio que não tem furo nenhum. Porque talvez toda a incoerência seja, dessa história absurda, seja tudo um sonho do cara que está preso ali. E não conseguiu superar a morte da esposa e ficou ali. E talvez não, entendeu? Então eu acho que assim, que ele soube contar muito bem a história, embora eu acho que o fio condutor dela, ele contratar a equipe e tal, eu acho que é meio bobo, assim, eu acho que é umas soluções muito fáceis, sabe? Puta, mas com esse sedativo, como a gente vai acordar? Não, eu mudei o antídoto e com um leve tranco você já... Daí o outro, pô, se você morre aqui, acabou. Não, você não acabou, você vai para um outro lugar, eu tenho que morrer para ir lá te resgatar, entendeu? Mas como é que a gente vai sedar o cara? Eu comprei a companhia, tá ligado? Então, assim, eu dou 9 pro roteiro. Eu acho o roteiro muito legal. Assim. Se a trama central fosse um pouquinho mais complexa, eu acho que seria um 10. Mas, filmaço, eu dou um 9 pro roteiro. Não, eu também dou 9 pro 9,5. roteiro. Dou 9 porque eu acho que é um roteiro complexo, colocar história dentro de história e fazer todo mundo entender, ou não entender, mas deixar passar. Porque nesse filme o que acontece é o seguinte, é tanta coisa, é tanto conceito novo misturado com coisas paralelas, que você deixa passar. Você não entende e deixa passar. Se não é tão complexo assim, as pessoas se agarram, né? Mas isso é incoerente. Mas isso é incoerente. Esse filme não, ele te entulha. Ele te entulha de tal forma que você não entende e passa. Deixa passar porque a coisa é muito complicada. Então é um roteirão. Para fazer isso daí, o cara tem que ser um mestre. Né? O Christopher Nolan é outra pessoa que eu tiro o chapéu para ele. Porque ele escreveu esse roteiro. Ele foi o diretor e ele escreveu. É mole escrever isso daí, cara? Isso está dentro de singularidade tecnológica, esse filme? Eu acho que, de certo modo, tá, assim, nessa ideia de sequestrar ideias,
vão implantar ideias. Nesse sentido, eu acho que está. Apresentou uma nova tecnologia, né? Você faz lá uma administração química na pessoa e a pessoa consegue fazer um sonho compartilhado. Se for analisar com Black Mirror, seria a apresentação de uma nova tecnologia. É que praticamente aí só foi citado, não faz todo aquele diálogo que o Black Mirror faz em torno, né? Social, político, não tem nada disso. Nesse sentido, sei lá, um 5. Assim. Realmente, a tecnologia, ela não tem todo esse aspecto, né? Ela é só, assim, o plot para essa discussão entre o sonho e a realidade, né? O centro do filme está em outro lugar. Mas eu acho que é uma forçação da nossa parte querer falar, olha, o recorte que a gente está batendo papo aqui é singularidade tecnológica. E olha, aqui está o filme Inception, A Origem. Baita forçação da nossa parte. Né? Mas é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Como vocês puderam ver, a gente tentou fugir das falas que existem sobre o Inception, sobre A Origem. É um debate totalmente nosso, que a gente faz muito espontaneamente de uma forma muito querida. Eu particularmente gosto muito de falar dessas coisas. Lembre-se, curta, comente, compartilhe, porque é essencial para que as pessoas entrem em contato com essas nossas ideias, com esse nosso debate, né? Deixe sua opinião aí também, o que você achou, se você gostou da nossa conversa, e até a próxima. Isso, e até a próxima. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.